Eu sou delegado da Polícia Civil, trabalho com crimes cibernéticos há 7 anos lá na Polícia Civil e fui convidado aqui para falar um pouquinho sobre cyberbullying, né? Cyberbullying, tivemos uma novidade esse ano, que é a lei do cyberbullying, que criou o crime do cyberbullying, e a grande pergunta é, como é que a gente vai fazer na internet agora? Acabou a brincadeira na internet? Quem brincar na internet vai ser preso? Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui no dia de hoje. Pode passar, amigo. Bom, vamos falar então sobre o cyberbullying, não é? E antes de falar do cyberbullying, eu queria fazer 2 perguntas para a gente responder entre nós aqui, que são importantes para a gente entender o tema, não é? A primeira pergunta é a seguinte: esse fenômeno que a gente chama de cyberbullying, não é? Esse fenômeno de intimidação das pessoas, ele é novo ou ele já acontece há algum tempo? Não é? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. E a segunda pergunta é se essas expressões cyberbullying e bullying são termos modernos, não é? Então, no início, antes a gente tocar no tema propriamente dito, eu quero responder com vocês essas 2 perguntas. Bom, quando que começou essa questão de intimidação das pessoas, não é? Essa prática de intimidar o outro, ela já vem desde Esparta, não é? Lá em Esparta, que hoje é a Grécia, não é? A gente tinha lá uma sociedade voltada à guerra, não é? Alguém viu esse filme aqui? Alguém lembra desse filme? Alguém assistiu? Esse filme é interessante porque ele fala dos espartanos brigando com os persas, né? E por que esse filme tem a ver com bullying? Porque a sociedade de Esparta, ela dava muita ênfase para os guerreiros, as pessoas mais fortes, não é? E os mais fracos ficavam em segundo plano. Então aí é a origem do bullying, não é? Quem era mais forte se dava bem e quem era mais fraco ficava em segundo plano, não é? Então o bullying, historicamente, surge lá em Esparta, há 400 anos antes de Cristo, não é? Então a gente já pode perceber que o bullying não é uma coisa nova, não é? E essa palavra cyberbullying, essa palavra bullying, quando que ela surgiu pela primeira vez? Ela surgiu em 73, que é uma data muito importante, inclusive é a data do meu aniversário, né? Então, com esse estudioso, não é? Cujo nome é bastante complicado de falar, não é? Ele é sueco e usou pela primeira vez a palavra bullying, não é? E a palavra cyberbullying surgiu já em 80, então a gente já vai vendo uma progressão, não é? 500 anos antes de Cristo aparece essa prática, não é? O bullying como palavra oficial em 73 e o cyberbullying em 1990 com esse educador canadense. Bom, então aquelas 2 perguntas iniciais, a prática da intimidação, ela é nova ou antiga? Ela é antiga, começou lá em Esparta, como eu falei. E esses 2 nomes são relativamente recentes, não é? O bullying de 73 e o cyberbullying de 1980, não é? E no Brasil, pessoal, quando é que o bullying surgiu? Não é? Essa prática de intimidação, o nome bullying, quando que começa a aparecer aqui pra gente o bullying, não é? Ele surge em 1990, no ECA, não é? Mas o ECA não chega a falar a palavra bullying, nem cyberbullying. O que ele fala? Ele fala de proteção às crianças, ao ambiente saudável nas escolas, mas bullying e cyberbullying não constava no ECA, não é? E em 2015, aí sim aparece uma lei anti-bullying, não é? E essa lei anti-bullying, ela fez o quê? Qual é a novidade que ela trouxe, não é? Essa lei anti-bullying, ela não cria nenhum tipo de crime ainda, mas ela estabelece o conceito do bullying, e é importante a gente guardar essa palavra intimidação sistêmica. Então ela cria o conceito, não é? Ela cria um programa de combate ao bullying, mas não cria nenhum crime de bullying ainda. Em 2016 surge uma outra lei, que aí sim cria o Dia Nacional do Combate ao Bullying, não é? Que é 7 de abril, que já está próximo aí. A única novidade de 2016. E aí, finalmente, em 2024, ou seja, de 2016, agora em janeiro, que surgiu a lei do bullying,
criminalizando o bullying e o anti-bullying, não é? Aí vocês estão vendo esse pessoal feliz aqui, todo mundo comemorando. Agora a gente tem a lei que diz que bullying é crime, não é? Todo mundo feliz, não é? Mas aí vem uma pergunta, não é? Será que a gente deve comemorar no Brasil que o bullying é crime? Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Essa pergunta, pessoal, nós vamos responder no final, tá? E por que eu estou perguntando isso? Porque trabalhando com crime cibernético, todo mundo me pergunta, Jean Carlos, agora tem a lei do bullying, do cyberbullying. Cyberbullying agora é crime. Então eu não posso mais brincar na internet? Acabou? Se eu fizer uma brincadeira com alguém na internet, a polícia vai me prender lá em casa? Essa é a pergunta que a gente tem que responder, é a grande pergunta que eu quero passar nessa palestra. Então, por exemplo, eu sou torcedor de um time, não é? No meu caso, eu sou palmeirense. Os palmeirenses adoram os corintianos, não é isso, pessoal? Aí o meu time ganha do Corinthians, eu vou lá no WhatsApp, nos meus amigos corintianos e ó, não é isso que acontece? E agora, com essa lei, eu posso fazer isso? Ou eu vou ser preso? Não é? Criminalizar essa brincadeira na internet é bom ou ruim? Nós vamos responder isso no final da nosso bate-papo aqui, não é? Bom, então para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender o seguinte: o que é cyberbullying, não é? E qual a diferença do cyberbullying para as brincadeiras na internet? Essa é a pergunta do milhão. Se a gente conseguir responder isso, eu vou falar se a lei é boa e vou falar se eu posso brincar na internet sem ter problema com a justiça e com a polícia, não é? E o que é o crime de cyberbullying, pessoal, que apareceu agora? Não existia, não é? Desde lá de Esparta, antes de Cristo, até agora, nunca teve crime aqui no Brasil. E agora, em janeiro, apareceu um crime. E o que diz esse crime de cyberbullying, não é? Ele diz, basicamente, que o cyberbullying, guardem essa palavra, é uma intimidação sistemática, mediante violência psicológica na internet, não é? Vamos dissecar isso aí para a gente entender o que é o cyberbullying, não é? Bom, primeira coisa do cyberbullying, ele não é cometido pela internet. Pô, mas isso é óbvio, não é? Cyberbullying não é pela internet. Ele é cometido pela internet, não é? Por que eu estou falando isso? Porque a lei criou o cyberbullying e o bullying. E o bullying é fora da internet. E o cyberbullying é dentro da internet. Vocês vão ver que tem uma diferença bem grande e importante aí nessa questão, não é? E o que é a internet, segundo essa nova lei? Eles quiseram botar várias expressões, não é? Para a gente saber ser o mais amplo possível. Rede de computadores é a internet? Sim. Rede social, precisava dizer isso tudo? Não. Mas o legislador quis deixar bem claro para não deixar brecha para falar que não vai aplicar a lei. Bom, lembra que eu falei daquela expressão intimidar de forma sistematicamente? Essa expressão é a chave da diferença entre aquela brincadeira que a gente pode fazer com os nossos amigos na internet e aquela conduta que vai dar problema com a gente, com a polícia. Então, o que é intimidar sistematicamente, não é? Essa expressão. Primeiro, para ter a intimidação sistemática, a pessoa tem que ficar sabendo que está ocorrendo aquilo ali. Então, se eu e o meu colega ali, nós estamos falando de alguém, estamos falando de você, e você nem fica sabendo daqueles comentários, não é um caso de bullying. Só quando a vítima fica sabendo, não é? E a vítima, pessoal, aqui é a grande diferença que vai dizer quando a gente pode brincar na internet ou não. A vítima, para você configurar o cyberbullying e o bullying, ela tem que ficar amedrontada. A vítima tem que ficar inferiorizada. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo prático para vocês entenderem. Vamos dizer que eu sou um professor lá da Secretaria de Educação, sou professor de matemática. E o meu amigo Lira ali é professor de artes, não é? E eu falo o quê assim? Bom, matemática é mais importante que artes, na minha cabeça, no meu exemplo, né? Então eu vou fazer gozação com o meu professor de artes. Eu falo para ele assim, professor, essa sua matéria aí, sei lá, né? Podia ficar no domingo à noite, 15 minutos. Essas brincadeiras, pessoal, elas podem ter dois efeitos na vítima. Ou a vítima vai rebater aquela brincadeira, fala, não, a minha matéria é importante, a sua que não vale nada. A minha, eu sou um artista e eu ganho dinheiro. Você, professor de matemática, ganha o quê? Não é isso? Ou essa vítima dessa brincadeira, ela pode ficar magoada,
se retirar do meu convívio, ficar amedrontada, sair do grupo do WhatsApp. Essa, pessoal, é a diferença entre a brincadeira e o cyberbullying. A vítima do cyberbullying, ela vai ficar inferiorizada em relação a quem está fazendo aquela brincadeira. E outra coisa, essa brincadeira que deixa aquela vítima de uma forma assim, inferiorizada, intimidada, ela tem que ocorrer de forma sistemática, ou seja, mais de 3 vezes no mínimo, entendeu? Porque se eu fizer uma brincadeira com o meu colega ali e nunca mais fazer nenhuma brincadeira, também não temos o cyberbullying. Bom, violência psicológica que diz a lei é aquela violência em que você não toca na pessoa, né? Então são os xingamentos, as comparações, não é? E o cyberbullying também, aqui a gente tem alguns exemplos de cyberbullying, vindo de mensagens ofensivas, não é? De forma sistemática, quando você sabe que quem está recebendo está sofrendo com aquela situação. Se não estiver sofrendo, estiver se divertindo com você, não é cyberbullying. Uso de perfil falso, não é? Então eu crio vários perfis de uma pessoa que eu não gosto, e esses perfis falando coisas que são mentira, não é? Uso de aplicativo, WhatsApp, né? O meu time ganhou do outro colega lá, eu vou fazer gozação com ele, chats de videogames, e recentemente tivemos um caso interessante dos avatares, não é? Hoje os avatares estão sendo vítimas de cyberbullying, e lá na Espanha nós tivemos um caso de um avatar que foi violentado, e eles conseguiram colocar o cyberbullying. Agora, pessoal, por que eu estou falando isso aí? Olha a pena do cyberbullying. Quem acha que essa pena é alta, levanta a mão aí. É alta ou baixa? Essa pena, pessoal, é uma pena alta, viu? Eu vou fazer uma comparação aqui, ó. Se você falar para alguém cometer um suicídio, a pena é menor que o cyberbullying. Se você der um murro numa pessoa, a pena é menor que o cyberbullying. Se você entrar lá numa loja e furtar um telefone, a pena é menor que o cyberbullying. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com o cyberbullying, porque a pena ficou alta. Então a gente tem que entender aquela diferença, enquanto a gente está brincando com alguém na internet, e quando aquela brincadeira vira o cyberbullying, porque senão a gente pode ter problema. Outra coisa, o cyberbullying, quem é vítima de cyberbullying, não precisa ir na polícia para fazer a ocorrência. Se a polícia ficar sabendo, automaticamente ela já pode começar a investigar aquele caso. Isso é uma coisa que o legislador colocou que eu não achei muito boa, porque você não deixou a vítima decidir se ela quer ou não fazer aquela ocorrência. A lei já falou, tem que fazer, não é? Então é uma coisa que está nessa lei, é nova, e na minha opinião não ficou boa. Na minha opinião a vítima deveria decidir se ela quer ou não acionar a justiça, a polícia, mas a lei falou que não. Se a polícia ficar sabendo, a gente tem que tomar uma providência, não é? E o bullying, pessoal? Falei muito do cyberbullying, e o bullying é o quê, não é? O bullying é justamente aquela intimidação que eu falei de forma reiterada, quando feita fora da internet, não é? Essa é a grande diferença, o cyberbullying na internet e o bullying fora da internet. E onde que pode acontecer o bullying, não é? O bullying pode acontecer nas escolas? Sim. O bullying pode acontecer na sala dos professores? Sim, dei um exemplo aqui. O bullying pode acontecer num asilo, porque tem gente que pensa assim, não, bullying é só na escola, né? Não. Imagine se os idosos de 80 anos se juntam para intimidar um idoso de 90 anos de forma sistemática. É bullying? É bullying. Aí. Dentro de uma delegacia pode ter bullying? Pode. A gente tem uma brincadeira na Polícia Civil. Lá na Polícia Civil tem um cargo que chama escrivão de polícia, né? É um cargo muito importante, mas ele é um cargo mais burocrático. E aí os policiais ficam brincando, o escrivão não é policial, não precisa de arma, não prende ninguém, né? Aí eles ficam magoados, né? Mas, se eu perceber hoje que o meu colega escrivão ficou magoado com essa brincadeira, e eu reiterar essa brincadeira mais de uma vez, o que acontece? Eu que sou policial, estou cometendo crime de bullying, entendeu? Agora, se eu estou brincando com ele, ele fala, não, eu prendo muita gente, prendi mais que você, quem é você para falar de mim? Ele não se sentiu intimidado, não é bullying, não é? Então o bullying pode acontecer em qualquer lugar. E no bullying, já diferente do cyberbullying, a gente tem a violência física, não é? O que é a violência física?
é quando a gente toca em alguém. Não é? A psicológica você não tocou em ninguém. Na física você deu um peteleco. Tem peteleco lá de vez em quando na Secretaria de Educação? De vez em quando não tem um peteleco assim. Pois é. Então se você começa a dar um peteleco em alguém mais de 3 vezes e a pessoa não gostar daquilo ali, é o bullying. Certo? Pessoal, aqui são uns exemplos de bullying aí, né? Espalhar rumores, xingamentos, apelidos, aterrorizar, infernizar, pequenas agressões repetidas, isso tudo é bullying, não é? Agora, o bullying já tem uma pena menor, multa, pequenininha. Você viu a diferença quando você faz pela internet? De 2 a 4 anos. Agora, se você fizer essa que você encosta na pessoa, que não tem internet, a pena já ficou pequenininha. Foi o legislador que quis, ficou assim um pouco desproporcional, mas a gente vai ter que cumprir isso aí, não é? Então, qual que é a diferença do bullying para o cyberbullying? Isso que vocês têm que saber para usar a internet e não ter problema, não é? A principal diferença do bullying e do cyberbullying do bullying e da brincadeira, é que na brincadeira as duas pessoas estão se divertindo. Então eu e meu colega, que é o corintiano lá, por exemplo, a gente brinca, eu falo mal do time dele, ele fala mal do meu time, mas é uma diversão. Agora, se eu perceber que eu estou falando mal do time dele, ele está ficando triste, ele não fala mais comigo, ele saiu do grupo do WhatsApp, ele não fala mais comigo lá no Instagram, aí eu tenho o bullying ou cyberbullying, não é? Então, no cyberbullying, um ganha e o outro perde. Não é? Na brincadeira, não. No cyberbullying é só engraçado para eu que estou fazendo aquela brincadeira com o meu colega. Quem está recebendo a brincadeira, não é engraçado para ele, entendeu? No cyberbullying, a vítima não sabe lidar com aquilo. Eu começo a receber aqueles comentários do meu time, da minha pessoa, de alguma característica minha, e aí o que acontece? Eu vou me retraindo, me afastando, saindo do meu convívio social. Já na brincadeira não, eu vou rebater aquela brincadeira que eu recebi, não é? E também, sempre lembrando que tem que repetir essa conduta para ser o cyberbullying, não é? E por que a gente fala tanto cyberbullying, o bullying, por que isso é importante se estudar e prevenir isso? Porque o bullying, o cyberbullying, eles causam diminuição do rendimento escolar, isolamento social, abandono de escola. Então a pessoa começa a receber aquelas mensagens, aquele perfil falso, a pessoa acaba deixando a escola, não é? Também nós temos o aumento da agressividade, temos a questão da ideação suicida e o pior de todos, a questão dos homicídios no colégio. Por isso que a polícia está sempre de olho, as escolas, no bullying e no cyberbullying, não é? Então, pessoal, qual que é a pergunta do milhão para a gente poder navegar na internet sem problema? É saber diferenciar quando a gente está brincando, quando a gente está praticando cyberbullying. Se eu estiver brincando, não tem problema. E como que eu sei que eu estou brincando? Olhando as reações da pessoa que está recebendo aqueles comentários. Se a reação for de devolver, você percebe que ele está se divertindo com aquilo, é brincadeira, e a lei não proíbe de fazer isso. Agora, se a gente perceber que a pessoa está ficando constrangida, chateada, não fala mais com você, aí nós estamos diante do bullying, do cyberbullying, e a gente tem que cortar isso imediatamente para não ter problema. Essa é a pergunta do milhão. Pessoal, a lei, então, ela não é uma lei boa, mas a gente tem que saber a diferença entre as duas situações. Sabendo essa diferença, a gente vai poder continuar nossas brincadeiras na internet de forma saudável, e vai evitar aquilo que justamente foi tornado crime. Muito obrigado. Eu queria que vocês entendessem essa mensagem. Em nome da Polícia Civil, se vocês tiverem alguma pergunta, estamos aqui para responder. Quem que já deu um peteleco no ouvido do outro aí na secretaria? Levanta a mão aí, vai. Quem já levou um peteleco no ouvido aí? Ninguém, né? Aí ela levou. Quer fazer uma pergunta?
Pessoal, então, boa tarde para todos. Aproveitem esse evento maravilhoso, a tecnologia é o futuro e a Polícia Civil está à disposição de vocês. Um grande abraço, boa tarde a todos.